Hoje de manhã, durante a música, existe um rio. Eu me vi num rio bem caudaloso e agora à noite voltei ali para ver de novo. Aquele rio é um rio onde como se faz rafting, né? Não tinha muita água, mas era assim bem turbulento, com muitas pedras grandes. E o interessante que eu observei agora à noite, que por cima uma névoa que passava, e ela passava por ali, e quando essa névoa era como um rio, né, que é o mover do Espírito Santo. O mundo passa por suas aflições, mas você passa por cima quando você anda no Espírito. E de manhã eu cheguei até um ponto que era um lago natural, assim no final daquele rio, e eu fiquei olhando um pouquinho para lá, e descia muito íngreme para o lado de lá. Eu preferi ficar aqui, nem falei de manhã, porque eu não entendi aquele momento ali. Eu disse assim, melhor ficar por aqui mesmo, depois eu vejo lá o que adianta, deixa eu curtir esse momento. E eu agora à noite estava olhando e as águas desciam, e lá embaixo havia uma planície muito verde assim, e a única maneira de descer não era pelo rio, não era pelo rafting, era pelo Espírito. Então o que Deus tem preparado para a sua vida, você alcança pelo Espírito Santo. Você não alcança no natural, você alcança pelo mover do Espírito Santo na sua vida. E como nós conversamos no domingo passado da importância de nós vivermos debaixo da consciência do Espírito Santo na nossa vida. Ele habita aí na sua vida, habita na minha vida. Ele nos envolve como igreja para nos estabelecer como santuário de Deus, como diz lá em Efésios. E Ele está nos construindo como igreja num processo de construção. E não podemos viver e nem tomar decisões como se não o Espírito Santo não existisse. Tomar decisões por nós mesmos, por nossos sentimentos, pelas circunstâncias. Se nós fazemos isso, nós caímos nesse rio e somos ali muito machucados e somos muito atrapalhados. Mas no mover do Espírito Santo, quando você entende o mover do Espírito Santo, você anda numa outra dimensão. Você anda na dimensão do Espírito. E no domingo passado nós fomos chamados por essa consciência, para saber que o Espírito Santo habita em nós e nos submetemos ao mover dele para que nós possamos alcançar. E hoje, a ministração de hoje tem a ver com o Espírito Santo e a característica principal dele, que é o caminhar em unidade, o caminhar num só coração, o caminhar como um. E é interessante que quando você olha as Escrituras, você vai ver, e nós vamos caminhar por esse processo. Primeiro ver que Deus, Ele é um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Depois entender que Ele nos trouxe para dentro dessa unidade. E depois nós vamos ver que Deus nos colocou dentro de um corpo, para também sermos uma unidade e caminharmos como um só, como diz lá em Atos 4:32, um só a mente e um só o coração. Uma unidade de trabalhar, de envolvermos como um só na nossa caminhada. E depois nós vamos ver alguns passos de vencer uma das maiores dificuldades que tem na questão da unidade. Eu estava refletindo essa semana, nós tivemos o nosso encontro de pastores do Núcleo de Comunhão Pastoral na quarta-feira pela manhã. Também numa circunstância como essa, um pouquinho mais separado um do outro. E quando nós chegamos lá, nós recebemos a notícia que uma autoridade estava lá e pedindo para que os pastores se movimentassem em relação àquilo que aconteceu na segunda-feira à noite, quando a bandeira brasileira foi tirada. Foi feita uma invocação nela, foi colocado fogo ali, e as autoridades pedindo, cadê os pastores para vir orar conosco? Então na quarta-feira de manhã, antes de iniciar, nós estávamos ali entre alguns dos líderes conversando para dar uma resposta às autoridades, e nós marcamos então na sexta-feira de tardezinha, e muitos irmãos foram ali em frente ao Palácio Iguaçu ter o tempo de oração a favor da nação brasileira, a favor da paz, um clamor da paz, como você deve ter recebido uma chamada minha também. É para nós participarmos e estarmos juntos no processo. E aí nós fomos para a reunião do café, e muitas vezes o pastor Marciano Hortêncio, que é presidente desse núcleo de comunhão pastoral,
ele me chama para orar. Eu pessoalmente me sinto muito honrado quando ele me permite a oração, porque eu entendo que a oração é quase o mais importante de uma reunião, quando nós, junto com o nosso Pai Celeste, ter comunhão com Ele, conversar com Ele, tomar decisões diante dEle, diante do trono dEle. Então eu me alegro toda vez que eu posso orar, mas confesso também que nem sempre estou muito afim, porque eu sei do processo de batalha que acontece. E essa vez ele me chamou ali, e eu fui lá orar, e quando eu orei, era um processo de batalha muito forte, que pediram para orar pelas autoridades, pela igreja no Brasil, pela nação brasileira, pelos pastores em si. E como de costume, eu fui fazendo ali a oração, fui orando dentro daquilo que o Espírito Santo me dava. E quando eu saí, eu estava assim como que um tanto exausto por aquele tempo de oração, por causa do nível de batalha espiritual que se entra naquele momento. Eu precisava de um abraço ali. Aí estava bem o Marciano ali, eu abracei ele de lado assim, e ele começou a falar no meu ouvido, ele começou a dizer assim: muito alegre, porque você está participando daquilo que você semeou há muitos anos junto nesse processo, a unidade dos pastores. Não é a obra de um só, mas é a obra de muitos. E há mais de 20 anos nós começamos, e eram 4 que começaram lá. E desses 4, 2 estão ali firmes ainda na diretoria, trabalhando juntos pela unidade. E é um presente poder celebrar esse processo e ver do testemunho de Deus, quando pastores de nos últimos 2 anos nós recebemos visitas de outros pastores de outros lugares, pastores internacionais, e quando eles veem a unidade ali dos pastores, eles percebem o ambiente daqueles 400, 500 pastores que agora nós reunimos antes desse tempo que nós vivemos hoje, quando nós podíamos nos reunir presencialmente. Eles dão testemunho, vão falando do testemunho que é a igreja em Curitiba, pelo caminhar de unidade. E a unidade, como disse, não se constrói por uma pessoa, nem por duas, é uma obra conjunta, debaixo do mover do Espírito Santo. E me lembro no ano passado, no ano em que a Copa do Mundo foi aqui no Brasil, e os estádios foram construídos, e houve toda aquela discussão: para que construir tantos estádios, melhor construir hospitais, assim por diante. Houve aquela discussão, e a gente fica com aquela pergunta no ar, mas alguns profetas se levantaram naquele tempo dizendo que os estádios, eles estavam sendo construídos para que a igreja se reunisse nela, porque o avivamento viria com muita força e a igreja ia se reunir nesses estádios. Cidades que experimentou esse processo de se reunir, nós pelo menos 2 vezes nós nos reunimos ali no estádio Joaquim Américo, como igreja, na semana do avivamento, celebramos ali. Já é uma geração mais nova que reconhece a geração mais velha e que está trabalhando nesse processo de unidade ano após ano também entre os jovens, e estão fazendo algo muito, muito especial. E agora em fevereiro, alguns dos nossos jovens, o Felipe, a Larissa e mais 3 jovens aqui da igreja participaram em fevereiro do Descende, onde eles preencheram 3 estádios aqui no Brasil. Foi o Morumbi, não sei o nome lá do estádio do Palmeiras, e ainda o estádio lá em Brasília. 3 estádios foram cheios, e foi enchendo, e eles estavam ali celebrando a obra de Deus. E em novembro, dezembro, quando começou esse processo que nós experimentamos nas últimas semanas, nos últimos meses, né? Um dos profetas lá na Europa se levantou e começou a dizer: olhe para o Brasil, o que está acontecendo lá no Brasil. E estavam avisando: cuidado para que esse tempo não nos afaste um dos outros. A igreja está se reunindo, a igreja está criando corpos, se reunindo em volumes maiores, e isso faz na batalha espiritual uma grande diferença, quando um povo se une em torno de um propósito de manifestar o reino de Deus. E era bem como a batalha espiritual em que nós estamos é essa, de um mover de um espírito. Até na teologia se usa um termo em alemão,
para falar de um espírito do tempo, ou João fala de espírito do anticristo. Esse termo teológico fala em Zeitgeist, um espírito da época em que vivemos e que se move naqueles que não são cristãos para evitar que o reino de Deus avance. E esse espírito, ele quer nos dividir, tem usado um vírus pequenos para tentar nos tirar um do outro e cada um ficar no seu canto, de não andarmos mais em unidade, mas cada um ficar decidindo por si as coisas e não decidir mais em conjunto, cada um com medo, decidindo abaixo de medo. E nós somos chamados pelo Espírito Santo de Deus a andar em unidade, a nos ouvir uns aos outros nessa época, a receber oração uns pelos outros e nos proteger uns aos outros, não perder contato, mas manter contato. E como nós temos visto, quando nós unimos pela internet e o que tem acontecido pelo mundo afora, a igreja tem se levantado e cada casa tem se tornado uma igreja. E nós temos nos unido, e aquilo que parecia que queria nos dividir, o Espírito Santo está dizendo: olhe como eu estou unindo a minha igreja, que está tirando a visão de cada um para o seu lado e trazendo à luz o mover da unidade. Na sexta-feira à tarde, não sei se você conseguiu acompanhar, mas 7, 8, não sei quantos líderes, mas muitos líderes de igrejas bem expressivas no Brasil estavam ali no Palácio da Alvorada, juntos, orando ali com o presidente. Onde já se viu isso? É algo inédito. Orando, proclamando, declarando a paz sobre a nação brasileira, a igreja como corpo se unindo. Você está vendo a história sendo escrita hoje diante dos seus olhos. Vamos prestar atenção, o Espírito Santo está nos chamando para a unidade. E o espírito desse tempo, o Zeitgeist desse tempo, está tentando nos dividir, dizendo que cada um vai para um lado, fica isolado. E o Espírito Santo de Deus, ele diz, ele nos tira do isolamento e nos faz viver em família. Ele nos faz ter o contato um com o outro. Então preste atenção, pela influência que você está vivendo, o Espírito Santo de Deus, ele está nos chamando para entender a unidade. E eu queria ir com você lá no Evangelho de João, no capítulo de número 17, no versículo 20, para entender o pensamento, o reino de Deus. O reino de Deus, ele se move por intermédio da unidade. O reino de Deus, ele é unidade, ele não é divisão. Não se tem duas visões. Quando se tem duas visões, você tem divisão. Quando se tem só uma visão, você tem unidade. E quando nós entendemos a visão de Deus sobre as nossas vidas e nos unimos nessa visão, nesse propósito que Ele tem, nós temos a unidade. E o Espírito Santo de Deus, ele é assim conosco, ele age assim conosco, e nós precisamos experimentar o que Jesus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos nos arrepender de todo sentimento de divisão um com os outros, de todo sentimento de ficar isolado um do outro, de ficar solitário e se separar um do outro. Vamos nos converter para o pensamento do Espírito Santo, que é um pensamento de unidade, de ser um com o irmão, de ser um com aquele que é diferente do que eu sou, de entender como Deus age na vida dele e reconhecer e aceitá-lo. Nós precisamos aí do arrependimento, da mudança de pensamento, para que o nosso comportamento seja de acordo. E a minha oração é que o Espírito Santo me conceda essa mente de unidade, como ele revela. Por gentileza, vamos ler juntos ali João 17, que faz parte da oração sacerdotal do Senhor Jesus. E no versículo 20 ele diz assim: não rogo somente por esses. Quando ele diz rogar, é uma oração intensa que o Senhor Jesus fez, né? Eu rogo não somente por esses, no caso os 12 discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio dele, da sua palavra. Ele está falando de você e de mim. O testemunho dos 12 apóstolos, dos 11 apóstolos, chegou até na sua vida. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um joinha aí, um coraçãozinho? E a boa notícia nos alcançou. O amor de Deus nos alcançou. E ele continua então no próximo versículo, ele entra na oração e no pedido dele. Veja lá, o que diz lá? A fim, o propósito de que todos sejam um. Diga um comigo. Agora veja, esse é o propósito da oração, que você seja unido com ele.
E aí ele demonstra no versículo ali o modelo, o padrão. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Mais uma vez, como és tu, ó Pai, em mim e em ti, também sejam eles em nós. Veja o que a graça de Deus fez na sua vida. O Pai e o Filho, eles são um. E o Espírito Santo traz eles na unidade. E agora você foi colocado dentro de Deus, dentro dessa unidade. Você pode dizer um glória a Deus? Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, você é um nele. É isso que o Senhor Jesus está pedindo para que eles experimentem. Veja lá um pouquinho mais adiante, a última parte do versículo, que diz lá: para quê? Qual é o propósito dessa unidade? Para que o mundo creia que tu me enviastes. Para que você e eu, para que o mundo creia que o Senhor Jesus veio manifestar o reino de Deus, veio trazer salvação, veio trazer a restituição e a restauração da vida em nós, veio manifestar a vida do próprio Espírito Santo de Deus em nós. Ao crermos em Jesus, toda manifestação da bondade de Deus, do amor de Deus, Ele vem sobre as nossas vidas e nos traz para dentro dessa unidade, dessa experiência. E essa oração foi respondida do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus comigo? Veja comigo lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículos 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Ele usa primeiro uma comparação, e ele diz assim: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão uma só carne. Interessante que ele usou um exemplo negativo. Eu podia ter usado quando um homem e uma mulher se unem, mas ele está tratando com a igreja, e onde a igreja experimentou a prostituição, ele está chamando a atenção. Quando há prostituição, há uma unidade não só física, mas uma unidade espiritual que acontece. E no Antigo Testamento, quando isso acontecia, era pena de morte. Quando havia prostituição, quando havia a fornicação, a prostituição, o adultério, era pena de morte. Porque havia uma mistura de espíritos. E uma manifestação, uma demonização na vida das pessoas. Mas quando um casal se une, ele se torna um. Aí, em Cristo Jesus, nós experimentamos o favor dele. E veja o versículo 17, que é a resposta de oração. O que diz ali? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aquele que se une ao Senhor Jesus, ele se torna um só com ele. E essa palavra diz que a graça de Deus te trouxe para dentro dessa unidade dele. Ele está em você e você está nele. Ele está no Pai e o Pai está nele. O Espírito Santo de Deus, ele nos traz a uma unidade. Isso é um mistério. E aí você e eu, nós, na nossa mente natural, não conseguimos entender um versículo como esse. Quando você recebe essa verdade como uma verdade na sua vida, e você a recebe como uma revelação da parte de Deus, que você sabe que o amor, o favor de Deus está sobre a sua vida, a história muda no seu caminhar. Você entende a unidade em que você vive, de você ser um só com Ele. E aí você começa a ter um discernimento das coisas. Discernir do espírito da divisão e da confusão, o espírito que joga uma pessoa contra o outro, que joga uma raça contra o outro, que joga uma classe contra o outro, o espírito que quer provocar e mostrar diferenças, quando que o Espírito Santo, ele nos vai unir nele, porque ele é o nosso vínculo da paz. Essa é a graça que você recebeu. Esse é o agir sobrenatural de Deus, e veio ao seu encontro quando você recebeu a Jesus na sua vida. A oração do Senhor Jesus, o Pai atendeu a ela quando Ele derramou sobre a sua vida o Espírito Santo e trouxe você para dentro dessa unidade que Ele é. Você pode dar um glória a Deus por isso? E aí na sequência, quando nós recebemos esse presente,
esse favor de Deus na nossa vida, eu queria ir com você lá para Efésios capítulo 4. Efésios é dividido na primeira parte, os primeiros 3 capítulos. Ensino que você é abençoado, toda sorte de bênção na sua vida. A bênção de Deus está sobre a sua vida, de você estar marcado, selado com o Espírito Santo. Você foi redimido, o favor de Deus é sobre a sua vida. Você é altamente favorecido, profundamente amado. Você é abundantemente abençoado. Está tudo descrito nos primeiros capítulos, nos primeiros 3. E depois de saber de toda essa graça, e a graça ela é educadora, como diz lá no livro de Tito, a graça ela nos educa. Quando nós recebemos essa graça vai nos santificando, vai nos separando, tirando de nós aquela maneira errada de pensar, de sentir, de agir, e nos leva para um entendimento novo, a uma vida nova, a uma prática nova. E isso ele começa no capítulo 4, quando ele diz lá no primeiro versículo, e ele usa o mesmo termo do Senhor Jesus, e quando ele fala rogo-vos, ele fala da importância. Às vezes eu brinco assim, né? É como pegar no seu cangote aqui, pegar na sua, como é que diz aqui, no seu colarinho, e te chama a atenção e diz: eu rogo a vocês, prestem atenção no que eu estou dizendo agora, eu rogo a vocês. E ele diz ali, pois eu como prisioneiro do Senhor, para que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Qual é que é a sua vocação? Qual é que é o seu chamado? A andar em unidade com o seu Pai, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, a buscar o seu Pai no secreto, a ter a comunhão com o Senhor Jesus no meio do corpo de Cristo, com o Espírito Santo como o vento em todo e qualquer lugar você tem comunhão com Ele, a se mover nessa intimidade com Ele. E ele diz aqui, você tem essa vocação, agora viva a altura. Quando ele diz ande de modo digno, ande à altura, honre esse seu chamado, valorize esse seu chamado, valorize esse entendimento que você tem da parte de Deus, de ser um com o seu Pai Celeste, da unidade para dentro onde que Ele trouxe, e agora viva isso no seu dia a dia, porque essa unidade ela vai lhe capacitar, na força dele você vai caminhar, não é na força nossa, não é na simpatia com pessoas, não é no que me agrada, não me agrada, não é naquilo que eu vejo, aqui eu me sinto bem, não, às vezes no diferente nós nos unimos, às vezes na dificuldade é que nós vamos crescer, no diferente é que nós crescemos no entendimento. Essa semana nós estávamos ali na quarta e na quinta-feira, num tempo de retiro com 5 ministérios, e eu fico muito impressionado com o ministério profético dado aqui ao irmão que estava ali conosco. Ele é muito diferente, ele pensa de uma forma diferente, ele quando lê as escrituras ele fala de uma outra maneira. Eu fico ali curioso, querendo aprender com ele, e às vezes ele fala algumas coisas que afronta aquele que não pensa, não aceita o diferente. E quando se aceita o diferente, ele te abre, te expande o entendimento para algo novo que você não pensa. É muito interessante isso. E o reino de Deus ele é feito de pessoas diferentes. Cada um de nós tem a marca do Cordeiro, cada um de nós tem o jeito do Cordeiro, distinto. E como ele se move na sua vida, não move na minha, como move na vida do outro, como move na vida do outro. E quando nós reconhecemos essa diversidade, nós a celebramos. E quando celebramos a diferença, as diferenças que nós temos, no sentido assim, do jeito de ser e de viver, nós vamos crescer de uma forma extraordinária. Alegre-se no Senhor e ande de modo digno. Honre a unidade a qual você foi chamada, como diz aqui, valorize, ande, pratique, pense, sinta, veja, fale, ore, de uma maneira digna da vocação a que você e eu nós fomos chamados como igreja. Amém, queridos? E aí ele diz como? Quando ele entra no próximo versículo, vamos ler lá o próximo versículo. Ele fala aí 4 coisas, interessante. Primeiro ele diz com toda humildade, depois com a mansidão, depois
com a longanimidade e depois suportando-se uns aos outros em amor. Veja essas 4 características. A humildade. A humildade é ser quem você é em Jesus, é ser autêntico. Não ser mais nem menos. É viver exatamente quem você é em Jesus. Ele te traz para um ponto de estar resolvido nele. Que você não precisa do apoio, do reconhecimento dos outros, apesar que isso é bom num processo de crescimento nosso. Mas Ele vai te levar a um ponto de humildade, de você saber quem você é. E quando você está resolvido consigo mesmo, você consegue aceitar melhor o seu irmão. Dele ser diferente. Você ri, se alegra e celebra isso. A humildade é considerar o outro superior a você mesmo. É aprender do mais jovem, do mais velho, é aprender em todas as situações, é considerar o outro superior a si mesmo, a humildade. É ver que o Espírito Santo opera na vida do meu irmão e ele me abençoa. Segundo, a mansidão. A mansidão, você sabe a definição, é o poder sob controle. É o cavalo que tem uma força muito grande e ele... quando ele está amansado, ele obedece exatamente o toque de caminhada. E quando você olha para a sua vida, você percebe que algumas áreas da sua vida estão, às vezes, fora de controle. Como na minha vida, a ira me tirou muitas vezes fora do prumo. Ficava muito irado, muito explosivo. Até um dia que o pastor, um colega meu, numa das conversas, ele disse para mim assim, que a ira é uma bênção, é um dom de Deus. Disse, o quê? Eu sempre achei que a ira era coisa ruim e que eu precisava suprimir e me arrepender disso e tirar da minha vida. Ele disse, não, a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. O que você, ele ministrou assim para mim, a ira é como a adrenalina da alma para trazer transformação. E você e eu, nós só trazemos transformação quando ficamos com raiva sobre uma situação. É verdade. Você só muda algo na sua vida quando você não aceita mais aquilo e você fica com raiva daquilo. E isso inclusive tem a ver com a fé também. Porque a fé vai te levar a um ponto de indignação, de ira sobre aquela questão e dizer, eu não aceito mais isso na minha vida. E às vezes quando deixo a ira transparecer, alguns ficam com medo de mim. A ira é uma força que Deus coloca na sua vida. Mas quando você traz para o domínio do Espírito Santo, permite que Ele domine e canalize essa força sua, você vai experimentar a mansidão. E aí quando tem uma diferença, você deixa aquela ira não ir para cima de uma pessoa, mas ir na batalha espiritual para trazer salvação numa situação. E a ira nesse ponto, ela é benéfica para a nossa vida. Quando você vê um filho, uma filha numa situação perigosa e a ira vem sobre a sua vida de não aceitar aquela situação, a sua oração é diferente, o seu posicionamento é diferente, porque você entra com ira para resgatar a vida ali daquela pessoa. Então quando a mansidão vem sobre a nossa vida, e o Espírito Santo é um Espírito manso, ele nos capacita a caminhar em unidade um com o outro. Aí a terceira característica que é colocada lá, qual é que é? A longanimidade. É uma palavra comprida, né? Para justamente dizer o que ela é. Longo ânimo. É começar e ficar firme e não abandonar. É superar circunstâncias, situações e é ficar com ânimo e não desistir. Não só começar bem, mas terminar bem a sua caminhada. Não só começar bem um relacionamento, mas ir com o seu relacionamento até o final. Semana que vem a Silvia e eu festejamos 35 anos. Uhul! 35 anos. É a longanimidade da Silvia. Ela é uma santa para me aguentar todos esses 35 anos. Acho que eu vou beatificar ela agora esse ano. Longanimidade. E o que nós precisamos uns com o outro para construir a unidade? Vai levar um chazinho para esquentar minha garganta aqui. Glória a Deus, aleluia. O Ministério das Artes aqui, ó. Obrigado, chats. Glória a Deus. Aonde é que eu estava agora? A longanimidade, né?
ser de ânimo longo, de se sustentar bem no processo. Entenda esse processo. Não desista de pessoas. Não desista de pessoas. As pessoas podem desistir de você, mas não desista delas. Imagine o Espírito Santo, se Ele não tivesse longanimidade conosco. E a longanimidade dEle, o longo ânimo dEle com a minha vida, muitas vezes me constrange. Quando vem o sentimento de querer desistir, de largar a mão. Mas o ânimo do Senhor, quando Ele vem sobre nós, Ele nos faz levantar. E o Senhor Jesus, uma vez, como já testemunhei aqui, como que pegou pelo meu colarinho e me disse assim, com o dedo no meio do rosto, assim: você não está autorizado a desanimar. Você não pode desanimar. Sim, Senhor. Bater continência. Quando a palavra de Deus diz, não disse eu, não te mandei eu, seja de bom ânimo. E aí, quando o desânimo vem, ânimo, como diz o pastor Werner muitas vezes, o Herman muitas vezes, animais-vos, anime-se nas coisas de Deus, no amor de Deus. Quarta coisa que ele coloca aqui, o que é? Humildade, a mansidão, o longo ânimo, a longanimidade e o suporte. Suportar uns aos outros. Eu tenho que aguentar meu irmão, tem que aguentar ele, se você quiser assim. Mas na verdade o que ele diz, suportar aqui, é prestar suporte. É ajudá-lo no meio da fraqueza dele. É ser paciente quando ele perde a estribeira. É chegar ao lado e ficar em silêncio e orando. É fortalecer a vida dele naquele tempo, naquele momento de dificuldade. Então, quando nós recebemos aqui a chamada de andar de modo digno, essas 4 características nos são chamadas a nós abrirmos o nosso coração, porque são as maneiras pelas quais o Espírito Santo vai fazer o versículo de número 3. O que ele diz ali? Versículo 3. Leia aí comigo. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele não está pedindo para você e para mim gerar unidade. Ele está dizendo para preservar o que é algo que já existe, algo que é dado aí na sua vida e que é dado na vida do seu irmão. É preservar, é proteger, é ver que você foi colocado para dentro de uma unidade e reconhecer que o seu irmão foi colocado para dentro de uma unidade, que a sua irmã foi colocada para dentro dessa unidade. Agora em Cristo Jesus nós somos um. E isso você preserva. Como diz aqui, esforçando-se diligentemente, se dedicando por isso, prestando atenção, guardando isso como um tesouro que o Senhor tem lhe dado, a mim e a você. Esse texto, ele nos chama ali a entender que o Espírito Santo, ele é o vínculo da paz, ele é o vínculo desse shalom que nos traz a uma harmonia. E aí eu fui lembrado de uma orquestra. Uma orquestra, ela tem muitos instrumentos distintos, muitos sons diferentes que são tocados, quando se pega uma orquestra grande. E quando se fala em unidade, se fala num processo de uma orquestra com a igreja, onde o Espírito Santo tem a batuta, e onde ele diz: agora você entra, agora você entra. Esse é o ritmo que nós vamos andar, essa é a harmonia que nós vamos seguir, esse é o tom que nós vamos tocar. E quando todos nós prestamos atenção no Espírito Santo que se move na sua vida e se move na vida do seu irmão, e você percebe o mover do Espírito Santo, você reconhece o agir dele na vida do seu irmão, e quando ele entra, você apoia ele. Quando você entra e você manifesta, você traz essa unidade para acontecer. E tudo começa na unidade quando nós falamos na família. Quando um casal entende isso, você se uniu com o seu cônjuge, agora você é um com ele, e isso você guarda agora de uma forma
com esforço, com diligência, com cuidado, com amor. Quando você pega e trata com seus filhos, você é um com seus filhos. E você é uma unidade na família. Essa unidade, ela precisa ser preservada com esforço, com dedicação, com cuidado. É um esforço que você e eu fazemos e precisamos olhar para ele como algo, como uma joia preciosa que Deus nos tem dado. E quando você lê sobre a igreja em Atos 2, você vê no final daquele capítulo, o fruto do Espírito Santo era que eles eram um só. Mais adiante, quando eles passaram por um tempo de perseguição e eles foram orar, e o resultado da oração é que eles eram uma alma e um só coração. No Espírito e na alma eles eram um só em Cristo Jesus. Às vezes a unidade, ela traz uma dificuldade maior e nós precisamos prestar atenção nisso, porque os tempos em que nós vivemos, há um espírito de divisão muito operante na vida das pessoas, querendo destruir e confundir a vida das pessoas, entrando nas casas, nos casamentos, a violência familiar aumentando, como por um exemplo. Esse espírito de confusão e de divisão, ele está atuante. E muitas vezes, se nós não prestarmos atenção, nós podemos ser influenciados por ele, pelas notícias, pelas mensagens que nós recebemos, na maneira como aquele ou aquela pessoa interpreta uma notícia, e você entra na conversa dela e não percebe que é um espírito que traz divisão. E às vezes, o processo da unidade, ele é atacado, porque existem pessoas que se unem ao mal. Quando você ora e repreende o espírito de falta de unidade, ou da desunião, ou da confusão, o espírito de discórdia, esse espírito é fácil de vencer. Você se une em oração, manda embora, e aí você se une em perdão e amor um para com o outro. Esse ponto é fácil vencer. Mas quando a pessoa se une a um espírito maligno, e a vontade dessa pessoa está ligada com esse espírito, aonde eu busco a minha razão, aonde eu entro na fofoca que o Beconzito queria passar para a gente não aceitou, onde nós começamos a olhar um para o outro e vemos os problemas dos outros, esse espírito começa a dominar a vida e influenciar. E se a gente não prestar atenção, nós somos tomados cativos na nossa mente, somos muitas vezes tomados cativos no nosso pensamento. E aí nós entramos como igreja. Leia esse texto comigo lá em 2 Timóteo, é um texto que marcou muito a minha vida há algum tempo atrás, no início do meu ministério, quando eu estava enfrentando algumas dificuldades, e a minha característica era brigar com as pessoas e entrar na discussão, e esse texto começou a falar uma coisa diferente para mim. E ele diz ali, ora, é necessário. Quer dizer, isso é muito importante. É uma necessidade que nós temos. É necessário que o servo do Senhor, você e eu, nós não vivamos a contender. Que a gente não viva na discórdia, na briga. Não viva e não alimente esse processo de falar, mas isso, mas aquilo, meus direitos e os meus sentimentos. Não viva assim. É necessário que você e eu não vivamos dessa forma. E aí ele diz o seguinte: como é que nós devemos viver então? E sim, deve ser brando para com todos. Brandura fala de ser gentil, fala de ser cuidadoso na palavra, fala de cuidar com o tom de voz, de cuidar da maneira como você se comunica. Ser brando não deixar as suas emoções correrem, dominá-las, tem a ver junto com a mansidão. É ser brando, é ser mais tranquilo, não entrar muito forte numa conversa. Ser brando, entrar devagar na conversa. A segunda coisa que ele coloca ali: brando para com todos, apto para instruir. Quando você entra num momento em que tem diferença de opiniões,
Muitas vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo. Quando você estuda lá a resolução de conflitos, uma das coisas mais importantes quando se tem um conflito é entender, mas qual é que é o problema afinal? E às vezes o que está estampado na frente não é o problema, é uma coisa que está escondida mais por trás. E o instruir tem a ver com isso, a discernir qual é que é o problema, a instruir, a ver, perceber o momento de cada um, o sentimento de cada um, instruir, olha, isso aqui precisa ser tratado, isso aqui precisa ser resolvido para que a gente possa entrar e viver a unidade. A instrução é necessária, e você e eu, nós precisamos fazer essa leitura. E o terceiro que ele coloca lá, a terceira atitude, paciente. Para mim, eu gosto de falar da palavra paciência, é a ciência da paz. É trazer paz para uma situação. Eu gosto de um texto que também foi ministrado nesse meio de luta, de ira, e de se exaltar muito rapidamente. E foi para mim um treinamento quando diz assim, lá em Provérbios, uma resposta branda acalma o furor. Aí quando começava a cozinhar vermelho assim, né, e com muita raiva, começava a falar baixinho. E aí uma vez até tive que dar risada porque eu comecei a falar baixinho com uma das minhas filhas. Eu estava muito irado, mas comecei a falar baixinho. Ela também começou a falar baixinho comigo. Por que nós estamos sussurrando? O que está acontecendo? É que eu estou com muita raiva. A resposta branda afasta o furor. E quando nós somos pacientes e permitimos esse fruto do Espírito Santo, a ciência da paz, de buscar um caminho de paz. E o Espírito Santo, ele sempre nos dá um caminho, né? A sermos brandos, assim, como é que diz ali o versículo? A sermos brandos com todos, instruir, sermos pacientes. O versículo 25 diz assim: disciplinando com mansidão. Trazer ordem, dizer, nós vamos fazer assim, trazer uma palavra de sabedoria que ajude para que haja a unidade. Ele continua no versículo dizendo: os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, segundo, próximo, mas também o retorno à sensatez, à sobriedade, né? Livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Presta atenção nesse ponto aqui. Se nós não cuidamos, os espíritos malignos, eles conseguem lançar dardos inflamados no nosso sentimento, ou às vezes, se você é mais na razão, dardos inflamados no seu pensamento, que te jogam um contra o outro. E muitas vezes a nossa emoção é tomada cativo. E os nossos pensamentos são tomados cativo. E se a pessoa, ela ainda com vontade, ela põe a vontade nela, nas suas razões, o espírito maligno, então, ele tem uma liberdade de ação. E você pode repreender o espírito das trevas, mas ele vai permanecer ali, porque ele se considera no direito, que a pessoa está dando direito para isso. E aí, como nós agimos? É orar, repreendendo e abençoar e amar essa pessoa, a desenvolver um processo de amor. Às vezes ela demonstra ira e você ama. As pessoas que mataram o Senhor Jesus, você tem esse exemplo, eles ficaram tão irados com ele, se uniram ao espírito maligno, e a força da vontade deles, debaixo dessa influência maligna, trouxe a destruição e a morte. A perseguição, muitas vezes assim, quando pessoas se unem a espíritos malignos, eles trazem e chegam até a matar pessoas, a matar os cristãos, simplesmente porque lhe dizem: Deus ama você. E essa pessoa, ela está tão debaixo da influência maligna na sua vontade, se unindo a espíritos malignos, resistindo à vida das pessoas. E aí é só o amor para quebrantar essa pessoa. A nossa oração por ela, a oração que intercede por ela, para que ela encontre um lugar, como diz assim, na expectativa do agir de Deus no coração dela, para que ela se arrependa. Na expectativa que ela volte à sobriedade. Às vezes é engraçado, as pessoas, e é realmente uma cegueira espiritual,
você ama elas, você quer o bem delas, mas elas se irritam tanto com você e começam a praguejar contra a sua vida e não tem razão de ser. E se você responde com amor, parece que quanto mais você ama, mais irrita a pessoa. E nós precisamos amar a pessoa, amar e orar, na expectativa que haja um processo da pessoa cair na sensatez e receber o amor e o perdão de Deus na vida dela. E eu queria concluir com o versículo de Efésios capítulo 3, o versículo de número 10, que diz assim: para que pela igreja, por você e por mim, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Sabe quando o diabo perde? Quando você pede perdão para o seu cônjuge. Sabe quando o diabo perde? É quando você honra o seu pai e sua mãe. Sabe quando o diabo perde? Quando você entrega a sua vida a Jesus e você vai ao joelho e ora e ele perde. Toda vez que você decide amar o seu irmão e falar bem do seu irmão, o inimigo perde. E você e eu, nós somos chamados como igreja a manifestar a multiforme sabedoria de Deus e envergonhar as trevas quando nós nos humilhamos uns diante dos outros, quando nós tratamos com mansidão do outro, quando nós suportamos uns aos outros, quando nós temos longo ânimo um com o outro, quando nós somos brandos uns com os outros, quando nós caminhamos uns com os outros e instruímos e trazemos Deus sobre a situação e entramos num processo de disciplina para nos perdoar e trabalhamos as situações dos nossos relacionamentos e vencemos. E quando nós oramos uns pelos outros, o diabo sempre perde. A sabedoria de Deus, ela é revelada por intermédio da igreja quando ela manifesta a unidade no Espírito. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Quero convidar a equipe de adoração a vir aqui à frente. Eu quero convidar a você a um processo de arrependimento, a um processo de entrega ao Espírito Santo, a dizer: Senhor, eu quero reconhecer essa unidade que eu tenho com o Senhor e que o Senhor tem comigo. Eu quero perceber essa unidade. Você que está em casa nessa hora, eu peço para você deixar um pouquinho de lado, talvez você esteja até ali comendo já alguma coisa, ou brincando e assistindo. Largue tudo um pouquinho para esse tempo de oração, para comprometer o seu coração com que o Espírito Santo está comprometido, com a unidade, com o mover de honra e de cuidado um com o outro. Vamos começar em casa, um novo processo de renovarmos o nosso amor e o nosso cuidado um para com o outro. Nós celebramos hoje a ceia, e a ceia fala que Ele nos fez um com Ele, Ele fez tudo que era necessário, e agora nós podemos estender essa unidade para os nossos irmãos e irmãs. Amém, querido? Vamos começar a orar, por gentileza. Coloque o seu coração diante do Senhor.